Assunto sempre presente aqui na pauta do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, reforma administrativa, que nada mais é do que discutir de que forma o Estado brasileiro vai gastar o dinheiro que arrecada todos os dias de nós aqui, cidadãos desse país. Quem está conosco é o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, que é autor de uma emenda que inclui juízes e promotores na reforma administrativa. Essa emenda já havia sido apresentada e agora ela ganha corpo na Câmara dos Deputados, pelo menos para poder vir a ser apreciada. Kim, bom dia, obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Você tem esperança de que isso aqui vá de fato avançar na Câmara Legislativa? Olha, eu confesso que Bom dia, obrigado pelo convite. Eu confesso que quando comecei a coletar as assinaturas, eu não pensei que fosse chegar no dia 171 assinaturas necessárias para protocolar a emenda. Mas ao longo desses 10 meses em que muita pressão popular, né, muitas pessoas se engajaram politicamente para cobrar os parlamentares, para pedir assinatura, para explicar o que a emenda fazia, para separar as emendas anti-privilégio de outros pontos mais polêmicos da reforma, eu acredito que sim, a gente tem uma mobilização, a gente tem uma pressão social grande para que a elite do funcionalismo público seja incluída. Apesar de todo o lobby do judiciário, do Ministério Público, de associações estaduais, nacionais, que fizeram uma pressão grande para que parlamentares, inclusive, retirassem assinaturas, né? Acho que cerca de 16 parlamentares chegaram a assinar e retirar depois dessa pressão do lobby do judiciário e do Ministério Público. Apesar de ser um dos lobbies mais poderosos em Brasília, a gente conseguiu vencer para conseguir apresentar essas assinaturas. Então, eu acho que hoje você tem uma pressão muito grande na sociedade para que, se for fazer uma reforma administrativa, ou ela contemple o topo, a elite do funcionalismo público, ou não se faça reforma nenhuma. Deputado, bom dia, parabéns aí pela iniciativa. Eu queria saber o seguinte, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, sinalizou alguma posição, alguma simpatia à ideia de pelo menos colocar em votação a emenda ou não? Ou ele se mantém ali sem se manifestar sobre isso? A única manifestação do presidente Arthur Lira que a gente teve até agora é de que a reforma não deve mexer em direitos adquiridos, não deve mexer no estatuto dos atuais servidores públicos, né? Como a minha emenda trata do futuro, não acredito que esteja aí dentro desse rol de propostas eliminadas pelo presidente da Câmara. Mas, de todo modo, como a gente conseguiu apresentar a emenda, a gente consegue obrigar os parlamentares a votá-la por meio do instrumento legislativo regimental, que é o destaque. Né? Ainda que o relator não acate a emenda, e eu tenho conversado muito com ele, e acho que a probabilidade dele acatar, dele colocar no texto final da reforma, é muito alta. Mas vamos supor que isso não aconteça, ainda tem um instrumento, e tem o apoio do meu partido para isso, de apresentar um destaque para a gente fazer uma votação em separado só das emendas anti-privilégio, só da adição dessas emendas na reforma administrativa. Então, ir para votação já é algo que está garantido em relação a essas emendas, já que a gente conseguiu as assinaturas. Deputado, exatamente qual é a sua proposta, enfim, sobre mudanças na forma de contratação e de relacionamento com o Estado para juízes e promotores? O que a sua emenda coloca? Bom, primeiro, nenhum servidor público ter férias acima de 30 dias, né? É imoral que você tenha hoje juízes e promotores com férias de 60 dias que eles nem usufruem, né? Eles vendem 30 dias de férias para conseguir aumentar os seus salários e aí chega na média salarial ali de 50, 60, 70 mil reais, muito acima do teto constitucional, que é um salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Para além disso, né, a própria inclusão do Ministério Público, do Judiciário, dentro dos dispositivos da reforma, o que faz com que eles também não possam, nenhum tipo de ganho, nenhum tipo de indenização, de recebimento, possa extrapolar o teto do funcionalismo. Então acaba a história de vender férias para aumentar salário, acaba a história de acumular função para aumentar salário, acaba a história de você receber licença-prêmio também automaticamente para também só aumentar o próprio salário e outras licenças e outros auxílios que existem hoje que fazem com que mais de 8 mil juízes recebam mais de 100 mil reais por mês. Né? Essa imoralidade que a gente busca acabar com essas emendas e já teve um cálculo do CLP, né, que mostrou que a economia só com essa medida seria de cerca de 16 bilhões de reais, né? Então esse é o objetivo das nossas emendas, né? Acabar com essa máquina de desigualdade social e de perpetuação da miséria
que é o Estado brasileiro tirando renda do mais pobre, né? A tributação a gente sabe que está concentrada no consumo, quem mais consome e está sofrendo agora, né, comprando arroz, feijão, óleo, é o mais pobre, ele paga essa tributação e essa tributação vai direto para o salário da elite do funcionalismo público. É com essa injustiça estrutural que a gente busca acabar. Deputado, vamos falar português claro aqui, por favor. Bom dia para o senhor. Afinal de contas, por que essa proposta é tão difícil de passar no Congresso Nacional? O que há? Que lobby é esse? É difícil porque juízes e promotores têm um lobby muito poderoso dentro do Congresso Nacional, né? Aliás, perdemos contato. A maior parte de Ministério Público por associações de magistrados, eu pessoalmente não tenho nada contra essas associações em si, já tive ao lado delas no combate à aprovação da lei de abuso de autoridade, agora recentemente contra o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, eu também estive ao lado dessas associações, mas considero indefensável qualquer tipo de privilégio ou de ganho acima do teto constitucional e da defesa que eles fazem da férias de 60 dias, né? A presidente da Associação de Magistrados do Brasil escreveu um artigo para a Folha de São Paulo dizendo que se não tiver férias de 60 dias, você vai ter uma diáspora, né? Uma fuga ali em massa, um êxodo de promotores e de juízes que vão deixar as suas carreiras porque não vale a pena ser juiz e não vale a pena ser promotor se você não tiver férias de 60 dias. Para mim, isso é um escárnio, né? Num país em que metade da população vive com R$ 413, você achar que receber um salário de R$ 39.000 ainda te dá o direito de ter férias de 60 dias, senão a sua carreira não vale a pena, aí você não está na sua carreira por vocação, né? Aí você está pelos benefícios, pelos privilégios. Deputado, a gente sabe que a Constituição já prevê, né, já limita os ganhos dos servidores públicos ao salário a remuneração lá, o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas apesar disso, né, todo mundo desrespeita esse teto, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O portal de transparência mostra isso. Você vai lá e vê, não tem nenhum ministro, raro será o ministro, talvez o Cássio Nunes Marques, que acabou de entrar no Supremo, talvez esse ainda respeite. Todo mundo ganha acima do teto, né? Todo mundo desrespeita. Esse teto foi feito para ser desrespeitado. E, no entanto, nada assim. Aí tem interpretações na justiça. Isso, quando foi judicializado, não, mas olha, gratificação não é remuneração. Aí começa esse jogo de palavras, né? Começa essa embromação para justificar a extrapolação do teto. Na sua emenda, tem formas de acabar com isso? De fato, limitar o recebimento de qualquer tipo de remuneração a qualquer título que limite que obedeça esse limite aí do salário do ministro do Supremo? Cláudio, você tem completa razão, né? O texto constitucional hoje diz que você não pode receber verbas remuneratórias acima do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 39.000. E aí qual que é a interpretação do judiciário? Verba indenizatória, como os auxílios, né? Você tem. E aí eu já fiz um estudo profundo sobre isso. Você tem auxílios dos mais esdrúxulos ali em tribunais estaduais, principalmente, né? Auxílio livre, auxílio notebook, né? Para o sujeito, para o juiz, para o promotor ficar trocando equipamento todos os anos, auxílio creche, a alimentação, que já é o clássico, e vários outros, saúde. Paletó, enfim, é uma miríade ali de auxílios que ultrapassam o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, só que aí eles argumentam que não é verba remuneratória, não é salário, mas é indenização. E o que a gente faz no texto de uma das nossas emendas é justamente colocar, olha, não interessa se é salário, se é remuneração ou se é indenização. Verba remuneratória e verba indenizatória somados, acúmulo de função, mesma coisa, não pode ultrapassar o teto dos R$ 39.000. Se você está no setor público, não importa que aposentadoria você acumule, não importa que auxílio que você tenha direito, não importa que venda de férias você tenha direito, não importa qual função você esteja trabalhando dentro da justiça. Eu sou, além de promotor aqui criminal, eu estou atuando também na área eleitoral.
não interessa, você não recebe mais do que R$ 39.000, que já é assim, já te coloca no patamar, 1% mais rico do Brasil recebe 28 mil por mês. Se receber 39, você está muito bem e não tem de reclamar de estar no setor público, né? Se achar que está ruim ainda receber R$ 39.000, aí a minha avaliação pessoal, até enquanto liberal que sou, é que o sujeito tem que ir buscar uma carreira na iniciativa privada, então, para tentar ganhar mais. Queria agradecer ao deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, autor dessa emenda que inclui juízes e promotores na reforma administrativa. Obrigada, deputado. Até uma próxima. Boa Eu sorte. que agradeço, bom dia, um bom trabalho.